Vamos ler a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 3. Peguei eu de novo esqueci minha Bíblia, viu? Acho que eu estou meio desviado. Eu lembro do celular e esqueço da Bíblia. Isso é grave. Peguei a Bíblia da Juvanete aqui, ó, parece um álbum de fotografia. É para orar, Juju, por todas essas pessoas aqui? 1 de Pedro 3. E o verso 13. Ah, Deus. Vamos lá. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Podem sentar. Muito bem. Essa carta de Pedro é uma carta bem pouco lida, bem pouco pregada. Apesar de ela ser tão profunda, a gente fala pouco dela. É interessante, eu não sei muito bem por quê, mas a gente fala bem pouco dela. E ela tem muitos ensinamentos, muitos princípios bem importantes para a nossa vida cristã. Aqui ele fala a respeito de perseguição. Quem há de maltratá-los se vocês praticarem o bem? Mas mesmo assim, se fizerem, que fiquem envergonhados por verem a prática de vocês, por verem o fruto da vida de vocês, mesmo te perseguindo, eles vejam que você é zeloso do bem, que você é uma pessoa do bem, que você faz o bem, que você tem um fruto bom, e eles vão ficar envergonhados, né? Então, se acontecer, o próprio Jesus falou que vocês são mais do que felizes, são bem-aventurados, se vos injuriarem, perseguirem e mentindo, fala assim, mentindo. Isso, mentindo, disserem todo o mal contra vocês, por causa de mim, disse Jesus. Então vocês serão mais do que felizes, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de nós. Está em Mateus 5, 11, ou 12, acho que é 11. Então, o versículo, o contexto da igreja primitiva não era um contexto de vida confortável. Era uma vida bem difícil, era uma vida perseguida. Inclusive, numa das cartas do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de casamento, ele fala, olha, quem não casou, é melhor nem casar. Mantenha-se solteiro, porque vai ser mais difícil você vencer a perseguição. Se você estiver sozinho, vai ser mais fácil. Ele falava isso num contexto de perseguição da igreja. Porque aquele que está casado cuida de como agradar o seu cônjuge, mas aquele que está solteiro cuida em como agradar ao Senhor, ele diz lá na sua carta. Então ele traz um contexto ali de luta, de muita perseguição naquela época, e é claro que estar solteiro nesse momento é muito melhor. Então a igreja primitiva, ela teve muita perseguição. Isso de certa forma fez com que a igreja fosse uma igreja muito mais santa, fosse uma igreja muito mais honesta na sua fé, muito mais separada, porque, claro, a pessoa não ia colocar a vida dela em risco por uma mentira. Então ela ia só se ela acreditava mesmo que ela entrava naquele grupo, fazia parte da seita dos nazarenos, como era chamada na época.
ou os seguidores do nome, com N maiúsculo, como eles eram chamados na época, ou os seguidores do caminho, como eram chamados na época. Quando eles se encontravam e não se conheciam, eles tinham um código. Eles faziam um desenho de metade de um peixinho, e a outra pessoa, se fosse cristão, completava o peixinho, fazia a outra parte do desenho. Então o símbolo era um peixe, né? Então tinha muita luta, muita perseguição nessa época. Versículo 15, que é o nosso assunto central aqui que nós queremos falar, fala assim: antes, né, ou seja, mesmo sendo perseguido, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Primeira parte, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Eu louvo a Deus que os louvores hoje foram, parece que, escolhidos de acordo com a mensagem. Falou muito da santidade. De quem escolheu? Foi a Luana? Glória a Deus, Luana. Está no mesmo espírito aí, né? Então, falou muito sobre a santidade de Deus, porque Deus, Ele é santo. Fala uma coisa, meus irmãos, me ajuda a pregar aqui. Eu consigo mudar alguma coisa em Deus pela prática do que eu sou? Eu posso deixar Jesus mais santo? E por que Ele fala que eu tenho que santificar Cristo? Como eu posso santificar Cristo? Não tem como eu fazer Cristo ser mais santo do que Ele é, tem? Porque Deus não muda, não é isso que a Bíblia diz? Que Deus, Ele é imutável. É uma das nossas seguranças, que daqui um tempo Deus não vai estar diferente. Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele falou. Deus não vai estar cansado. Não, Deus, Ele não muda. Então precisamos entender o que está querendo dizer aqui. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. A palavra santifiquem, no grego, é o hagiazo, que significa nada mais, nada menos do que separar das coisas profanas e dedicar a Deus. Então, traduzindo um pouco melhor essa palavra, amplificada aqui, de uma forma amplificada, antes, separem no coração de vocês o espaço para Cristo reinar, e não misture com a coisa santa coisas profanas. Não coloque no seu coração coisas profanas, apenas coisas santas. Santifiquem Cristo. Qual é a oração mais popular que existe? Quem sabe? Pai Nosso. Como ele começa? Isso. Santificado seja o teu nome. Como eu posso santificar ainda mais o nome de Deus? Não tem como. Porque o nome de Deus já é santo. É a mesma palavra que está aqui no versículo 15, é essa palavra que está em Mateus 6, versículo 9. Hagiazo, santificado, santifiquem. Ou seja, não profane o nome de Deus. Não coloque junto, misturado com o nome de Deus, coisas profanas, coisas seculares, coisas do mundo. E olha, toma cuidado, que eu não estou falando de coisas evangélicas, porque existe uma confusão entre santidade e religiosidade. Por exemplo, aonde está escrito na palavra de Deus que um culto para ser santo, porque me falaram isso quando eu era novo convertido. Eu não tinha nenhum argumento na época, eu apenas ouvi. Mas aquilo desceu meio rasgando assim na garganta, né? O pastor me disse na época, um determinado pastor, nem era da minha igreja, ele falou assim: para um culto ser completo, tem que tirar a oferta. Falou isso. Para que um culto seja completo, eu tenho que tirar a oferta. Então, pastor Mer, sexta-feira, se você não tirar a oferta, já era. Prepara aí, viu, irmão? Quer dizer, essa reunião de célula que a gente faz e nós não tiramos oferta, também não é culto completo. A gente só tira oferta no domingo. Mas a igreja que tira oferta em outros cultos é mais ou é menos santa do que a gente? Onde que a Bíblia diz qual é a regra disso? Lugar nenhum.
Se quiser ter uma regra, tem a regra para aquilo que a gente faz. Porque diz que no domingo eles tiravam oferta. E a gente tira oferta só no domingo. Mas isso não é mandamento, isso não é santidade, isso é evangélico. Quem é que disse que o culto tem que ter 4 louvores no começo? Que ele tem que ter oração pelos enfermos, oração pela família, ministração da oferta, as crianças separam dos adultos, prega a palavra, depois a gente conversa, toma um cafezinho e vai para casa. Aonde está escrito que isso é sinal de santidade? Lugar nenhum. Então não confunda vida evangélica, vida religiosa, no sentido bom até, não estou falando que é errado não, com santidade. Amém, irmãos? Está entendendo até aqui? Santifique em Cristo no teu coração as coisas santas no teu coração, porque Jesus disse que é do coração que vem tudo, toda a vida, toda a nossa vida vem do coração. Então eu tenho que cuidar do meu coração, da minha alma, dos meus sentimentos, porque nós somos razão e somos emoção. Só que eu garanto, isso já é comprovado pela ciência da psicologia e tudo mais, que nós decidimos muito mais pela emoção do que pela razão. E a Bíblia, ela fala muito a respeito do nosso coração, que é a sua emoção, que é o centro das suas emoções, das suas decisões. Elas geralmente te movem no coração. Então o apóstolo fala assim, cuide do seu coração e coloque um trono nele. E neste trono, um trono só. Neste trono, Senhor é aquele que governa. Amém, irmãos? Senhor é aquele que governa. Coloque um trono de um rei no seu coração. E nesse trono deve sentar Cristo. Cristo governa a sua vida. É Cristo quem governa. E aí você começa a examinar. Está ali, 1 Coríntios 11, 28. Ali naquela Bíblia bonitinha ali, desenhada. Examine-se o homem a si mesmo. E veja o que sai do seu coração. Veja quem que está governando as suas emoções. Não é santidade eu criar divisões, por exemplo. Não é um coração que se divide das pessoas, é um coração profano. Um coração que que vira a cara para alguém, é um coração profano, não é um coração santo. Um coração que fala mal de alguém, maledicência, é um coração profano, não é um coração santo. Eu tenho que dar nome para os pecados aqui. O que acontece dentro da igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Só que não posso ficar doente a vida toda. Eu preciso de cura. E Cristo quer reinar no seu coração para te trazer cura. Então você precisa dar nome para os seus pecados que vêm do seu coração. Amém? Tá claro? Eu posso parar aqui e ir embora. Para que você não esqueça desse detalhe mais importante da mensagem. Meus irmãos, tem gente que vem reclamar para mim que o fulano de tal não está mais falando com ele. Que o ciclano passa por ele e fala com a pessoa do lado, mas vira as costas para ele. Isso eu vi. Eu fui numa célula e a pessoa cumprimentou e deu as costas e não cumprimentou aquela outra pessoa. Meu Deus, isso não é coisa de crente. Isso não é nem evangélico. Isso é mundo. O mundo vira as costas para as pessoas. O mundo vira a cara para o outro. Isso é coração profano, impuro, pecador. Não se converteu. Não entendeu o que é igreja. Igreja é corpo. Igreja é um. Igreja, eu não tenho como me separar de você e ir para o mesmo céu. Não tem jeito. Não tem 2 céus, é um céu só. Muito grande, mas é um só. Então eu preciso santificar Cristo no meu coração e deixar Ele reinar. Aquela emoção que você, o velho homem, o Adão que vive dentro de nós, aquele pecador, Adão, o primeiro Adão,
Esse Adão, ele está sempre querendo voltar. E quem é que bota Adão no lugar dele? Cristo reinando no meu coração. E você tem capacidade disso. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Ele convence. Não se engane. De Deus não se zomba. A irmã Eliette leu aqui. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, o Espírito Santo, ele tem prazer. Jesus tem prazer em ver você acertar. O Pai, ele quer que todos se salvem, que nenhum se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade, diz a palavra do Senhor. Ele quer que você acerte. Então, olhe para o fruto da sua vida. Pastor Mer pregou com propriedade aqui. Que fruto que eu tenho dado? Na área financeira ele deu ênfase aqui. Mas a irmã Eliette falou sobre o fruto do Espírito. Pastor Mer falou sobre o fruto na área financeira. E eu estou falando sobre o fruto das suas atitudes. Hoje Deus está falando sobre fruto da nossa vida. E Jesus diz que é do coração que vem esse fruto. Então analise cada uma das suas palavras que saem da sua boca. Eu dizia na célula nessa quinta-feira. E eu coloquei todo mundo no mesmo barco. Eu falei, todos nós aqui temos culpa nesse cartório de falar mal do irmão. E a Bíblia, a mesma Bíblia, no mesmo versículo, fala que o homicida, que o imoral, que o homossexual, que o mentiroso, que o ladrão e que o maledicente não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então aquele que fala mal de alguém é igualzinho àquele que mata alguém. Para Deus não tem diferença. Porque vem de um coração que não tem um trono com Cristo sentado nele reinando. E se Cristo não está reinando no meu coração, eu não tenho participação na vida eterna. Esse é o melhor silêncio que tem. O silêncio da reflexão. Na igreja moderna, esse tipo de comportamento só vai acabar se vier uma grande perseguição. Mas você vai esperar a perseguição para você mudar? Ou para você sair da igreja? E eu não estou mandando ninguém sair da igreja. Só estou dizendo para você mudar de atitude. Pastor Mário pregou 2 semanas atrás e falou que Jesus quebrou os muros. E tem crente pedreiro, construtor de muro, dentro da igreja. E constrói muro com fulano, muro com ciclano. Eu não converso com essa pessoa, eu não me dou bem com aquele. Não tem nada a ver com afinidade. Estou falando de comunhão, estou falando de relacionamento. Uma pessoa que você conversava, não conversa mais. Jesus não está reinando no seu coração e você está condenado. Está condenada. Todas as letras para que ninguém tenha dúvida. Se você não mudar essa atitude, você não tem parte no reino de Deus, amém? Tem que mudar essa atitude aqui. Eu não estou pregando para aquela igreja lá do outro lado da rua. Estou pregando para essa igreja aqui. E essa igreja aqui inclui todos aqueles que querem que Jesus reine no seu coração. Então abra o seu coração hoje, deixa Ele reinar e para de se dividir com as pessoas. Se a pessoa te maltratou, abençoa ela. Se ela te fez mal, fala bem dela. Se ela te lesou, dê alguma coisa para ela. É isso que Jesus ensinou. Isso é da outra face. Aquele que fala mal de você, bendiga ele, disse Jesus no Sermão da Montanha. Isso é cristianismo puro e autêntico. Santifique Cristo no teu coração. E outras coisas mais. Então a primeira coisa, divisão entre pessoas, maledicência. Uma coisa que a gente aprende no Casados para Sempre, por exemplo, no casamento, quando um dos cônjuges peca sexualmente contra o outro cônjuge, e aí ele esconde aquilo, pensando assim: eu não vou expor, porque eu vou ferir o meu cônjuge se eu falar isso. Só que já feriu.
Já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu aquele pecado. A pessoa já está dividida com o seu cônjuge, é uma só carne. E você pecou contra a sua própria carne, você pecou contra o seu cônjuge. Então Cristo não está podendo reinar no teu coração. Então, se há algum casal aqui que um dos cônjuges pecou sexualmente, Cristo precisa reinar nessa área no seu casamento. E você precisa pedir perdão a Deus, pedir misericórdia dele, orar e pedir: Deus, prepara o coração do meu cônjuge. E no momento certo, do jeito certo, vai lá e confessa, porque foi criado um muro de pecado entre vocês e o coração de vocês está impuro. Então, quando acontece, eu estou falando isso pela questão até de irmãos agora. No casamento é muito sério isso. Na igreja, entre a irmandade, muito sério. Quando você se divide com o irmão lá na sua casa, você pecou contra o corpo de Cristo. E está dividido também. Não está andando em unidade mais. E Cristo não está reinando no seu coração. Jesus falou em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O meu coração, ele precisa ser baseado na palavra do Senhor, naquilo que a palavra de Deus me traz. E o que eu estou trazendo para vocês aqui não é pensamentos humanos. Eu não penso isso de mim mesmo. Eu estou falando o que a palavra de Deus me diz. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se falar mal de você, fale bem da pessoa. Se te tirarem a túnica, entrega também a capa. Se bater na face direita, dê a face esquerda. Deixe Cristo reinar no teu coração hoje, em nome de Jesus. Isso é para valente, é para corajoso. Esse comportamento cristão é o que nos diferencia do resto do mundo. No resto do mundo, no resto das religiões, é olho por olho, dente por dente. É ainda Antigo Testamento. E olha que mesmo no Antigo Testamento, Jesus foi confrontado ali e falou: olha, essa mulher foi pega no próprio ato do adultério. E a lei de Moisés diz para apedrejá-la. E você o que diz? E ele ali, meditando, no chão, escrevendo alguma coisa, e não respondia. E eles insistindo, ele fala: realmente a lei diz isso. Aquele que não tiver pecado, então atire a primeira pedra. E ali o Espírito Santo trabalhando em todos aqueles corações, do mais velho até o mais novo, foi jogando a pedra no chão e foram saindo, porque ninguém tinha condições de fazer aquilo. Então mesmo no Antigo Testamento era a graça do Senhor que prevalecia. E o que Jesus fala para aquela mulher? Mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: foram todos embora. Ele fala: eu também não te condeno, mas agora olha a chave, vá e não peques mais. Misericórdia, mas alerta. Não ache que porque a graça está disponível, que eu posso viver uma vida de pecado, que eu posso viver fazendo aquilo que eu quero, que eu vou chegar lá no céu e Jesus vai falar: eu também não te condeno, entra no gozo do teu Senhor. Não, não vai falar. Vá e não peques mais. Para o cego ele disse: vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior do que a cegueira. Ou seja, todo o corpo ser lançado no inferno. Então ele fala para aquele cego, ou era para o paralítico, acho que era para o cego, para ir não pecar mais. Uma questão de santificação importante. Há uma grande confusão nisso, e havia nos tempos de Jesus também. Eles diziam que era para orar pelo ouro do altar e não pelo altar, porque o ouro que santificava o altar. Quem você acha que santifica a igreja? O que santifica? Peraí. A igreja que santifica o crente, ou é o crente que santifica a igreja? Quem acha que a igreja santifica o crente? Ninguém responde pergunta de pregador, eu já sei. E quem acha que é o crente que santifica a igreja? Tem alguns aí que acham. Isso. Eu não faço pegadinha, tá, irmão? Vocês podem ficar tranquilos comigo. Eu nunca faço pegadinha, porque eu não gosto de pegadinha.
Eu fico chateado quando o pregador faz pegadinha comigo. E eu caio. Eu sou um mó patinho nas pegadinhas. O crente que santifica a igreja. É a sua santidade que santifica isso aqui. Isso aqui não é santo. Isso aqui é um pedaço de madeira, de pau. Isso aqui é acrílico. Isso aqui é um negócio que vai queimar daqui a uns anos. Espero que não queime, em nome de Jesus. Aleluia. Consagro, Senhor. Está abençoado. É você que santifica a igreja. Não é a igreja que santifica você. O nome da igreja, ele é exaltado ou derrubado por mim e por você. Aquela placa ali, ela vai ser bem vista ou mal vista, de acordo com o que as pessoas veem o que você faz lá fora. Aí eles vão olhar, nossa, você é diferente, hein? De onde você é? Eu sou da comunidade da família, para a glória e honra do Senhor Jesus. Bem crente essa palavra. Eu sou da comunidade de família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Então, nós é que santificamos o altar. Nós somos o altar do Senhor. O Senhor reina em nosso coração, e a partir disso é que Ele vai ser glorificado na nossa vida. Lá o escritor aos Hebreus, ele fala algo importante para nós, que nós não sejamos como Esaú, que foi impuro e foi profano, e porque teve fome, vendeu a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o nome do pai dele, Abraão, ou seja, o direito de filho mais velho, primogenitura, direito do filho mais velho, ele carregava isso porque ele foi o primeiro a nascer. Apesar de serem gêmeos, nasceu primeiro Esaú e Jacó segurando no pé dele saiu junto. Por isso que ele foi dado o nome de Jacó, usurpador, suplantador, porque ele queria de todo jeito puxar o irmão dele e passar na frente. Mas o irmão dele nasceu primeiro e ele nasceu segurando o pezinho do irmãozinho dele. Só que Esaú, num determinado momento que foi fazer uma caçada, teve fome demais, porque não pegou nada. E Jacó era um homem que sabia cozinhar, fez ali aquele guisado de lentilhas, aquela comida cheirosa. E Esaú falou, me dá um prato dessa comida. Jacó falou, eu dou, mas em troca, me vende a sua primogenitura. Esaú falou, o que eu quero de primogenitura? Não quero saber disso, me dá o prato de lentilhas, senão eu vou morrer. E Jacó, espertão, foi lá e deu o prato de lentilha para ele. Com isso ele profanou aquilo que era santo. E o que aconteceu? Anos se passaram, Isaac já estava para morrer, pai dos dois. No momento dele abençoá-los, resumindo a história, não vou contar os detalhes, Jacó vai na frente, se passando por Esaú, porque Isaac ia abençoar o Esaú, mesmo ele tendo feito isso, vendido a primogenitura, mas é Jacó que recebe a bênção ali. Porque Esaú chega depois, Isaac fala, não posso mais te abençoar, porque eu já abençoei seu irmão, ele veio no seu lugar. E mesmo chorando, diz a Bíblia, lá em Hebreus, com lágrimas, a Bíblia diz que não foi encontrado no seu coração lugar de arrependimento, porque Esaú era uma pessoa profana. Então eu preciso e você precisa tomar cuidado com aquilo que entra no meu coração, com as escolhas que eu faço, com os pecadinhos que você concede para você mesmo, porque isso é profanar aquilo que é santo. Mentira, divisão, adultérios, fornicação, engano, maledicência, todas essas coisas profanam um altar de santidade que custou caro, que foi estabelecido no nosso coração para Jesus reinar e habitar. Não venda a sua santidade, em nome de Jesus. Não venda, é pouco. Aquele prazer do prato de lentilhas que Esaú ali matou a sua fome, ele não ia morrer se ele esperasse mais um pouco. Se ele fizesse uma outra comida lá, um ovo assado, uma fruta qualquer,
Espera mais um pouquinho, não venda aquilo que é santo na tua vida. O teu ministério é santo, a tua casa é santa, o teu chamado é santo. Não troque isso por nada, porque vai chegar uma hora que você vai se arrepender, vai querer se arrepender, e Deus vai falar: agora não dá mais, passou o tempo. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ou seja, chega uma hora que Ele não está mais perto, chega uma hora que eu não posso mais achar Ele. Então o dia é hoje, em nome de Jesus. Hoje o Senhor está falando: santifique Cristo no teu coração, deixe Ele reinar as suas emoções, não decida pela sua emoção, pelo prazer do momento, pela necessidade da sua alma. Não decida, decida através da direção do Espírito Santo e de Cristo no teu coração. Tem um momento na palavra do Senhor, Jeremias 15, que Jeremias, passando por toda aquela perseguição, por toda aquela luta, que ele vinha, era um profeta, o único profeta, só ele falava aquela mensagem de destruição, se eles não se arrependessem. Todos os outros profetas diziam: vai ter paz, teremos muita paz. Então ele era muito perseguido. E no capítulo 15, Jeremias desabafa com o Senhor. Ele fala: Senhor, eu não aguento mais. Estou traduzindo para a nova tradução do Marcelo nos dias de hoje. Senhor, eu não aguento mais. Olha, eu leio a Bíblia, eu não sento na roda dos escarnecedores, Senhor. E o Senhor, essa palavra foi muito forte que ele fala para Deus: o Senhor se tornou para mim um riacho seco, um manancial de onde não sai água. Olha onde Jeremias chegou. Deus fala para Jeremias, no versículo 19: Jeremias, se arrependa. Se você se arrepender do que você disse, eu vou te abençoar. Você vai separar o santo do profano, o precioso do vil, o impuro do santo. Em várias traduções são essas duas palavras. Ou seja, aquelas palavras que Jeremias estava falando, com a aparência até de santidade, dizendo: eu leio a Bíblia, Senhor, eu comi a tua palavra assim que eu a encontrei. Eu leio, eu tenho a tua palavra com prazer. Eu não ando com gente ruim, mas o Senhor se tornou para mim uma fonte seca. Deus fala: Jeremias, se arrependa das suas palavras. Não coloque palavras profanas na sua boca. Separe isso aí, que aí você vai ser profeta nessa terra. Você vai ser boca de Deus. Jeremias 15, 19. Então as nossas palavras precisam ser vigiadas. E aí Deus fala para Jeremias: aí, Jeremias, você vai ser como um muro de bronze. Vão vir contra você e não vão te derrotar, porque você vai estar firmado naquilo que é santo, nas minhas palavras. Deus disse que ia fazer e Deus fez. Então você e eu temos que cuidar do nosso coração, porque até quando a gente está usando uma palavra, até um evangeliquez, pode ser que a gente esteja em pecado, a gente esteja falando a respeito de alguém, falando a respeito de Deus, na nossa oração, e Deus fala: se arrependa e separa o precioso do vil, e só assim você será a boca de Deus na terra. Está claro, irmão? Cuidado até com a sua oração. Deus é Pai, amém. Deus recebe os seus filhos na sua presença, amém. Onde há o Espírito, aí há liberdade, amém. Mas preste atenção, se você não anda duvidando de Deus, duvidando do que Deus falou, do que Ele pode fazer, porque o que Jeremias fez é isso: Senhor, eu não vejo saída, eu não vejo solução, o Senhor para mim não dá mais solução. E Deus fala: não, Jeremias, se arrependa dessa palavra. Então cuide do seu coração. Apocalipse 22, 11 fala uma palavra muito forte para nós. Presta atenção. Continue o injusto a praticar injustiça, e continue o imundo na imundícia, e
E continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Sabe o que eu entendo com isso? Esse é o último capítulo do último livro da Bíblia. Últimas palavras de Jesus para nós. Mantenha-se numa condição só. Não fica lá e cá. Escolha hoje a quem você vai servir. Se Deus é Deus, e Deus é Deus, entrega tudo na mão dele. Larga os seus próprios desejos e deixa Ele te dar prazer a partir de hoje. Deixa Ele te dar motivação a partir de hoje. Deixa Ele te dar o caminho a partir de hoje. Senão, a Bíblia fala, mundo é melhor do que igreja, mundo. Igreja, mundo. E eu não estou mandando ninguém sair da igreja. Eu estou mandando você vir para a igreja. Eu estou dizendo agora uma palavra. Saia da sua igreja e venha para a igreja de Jesus. Venha para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela está no seu coração. Precisa ter um trono no seu coração, só um. Não pode ter dois, um trono só. E nesse trono tem que estar sentado o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele precisa governar as nossas emoções, as nossas decisões. Na razão, todo mundo sabe o que é certo. Mas quem manda é aqui, ó, coração. E é aqui que eu preciso tomar cuidado. Espero que não esteja subjetivo isso, ou muito metafórico, ou muito dando voltinha. Mas o que eu quero dizer é, escolhe hoje quem você quer servir. Para de poluir a sua mente, o seu coração, com pornografia, com imoralidade, com filme que não presta, com conversa que não convém, com gente que não vale nada, com separação dentro da igreja. Para hoje e escolhe a quem você vai servir. Se Jesus é Deus, se é Senhor sobre a tua vida, escolhe hoje. Jesus, eu vou servir a Ti até o fim, Senhor. Eu não vou mais me dividir do meu irmão. Eu não vou mais criticar as minhas lideranças. Eu não vou mais pagar o mal com o mal. Eu não vou mais ser fraco diante das tentações, Senhor. Eu vou decidir hoje, eu decido hoje, Senhor, andar nos seus caminhos e buscar a santidade, separar o santo do profano hoje, em nome de Jesus. Essa é a igreja que Jesus morreu. Essa aqui. E Ele tem um alto valor por nós. E hoje Ele está falando, venha filho meu, entregue o teu coração para mim. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Presta atenção no teu coração, o que mais te chama atenção. Presta atenção aí no teu coração, o que mais você valoriza. A sua própria honra, seu nome, seu dinheiro, seu tempo, seu lazer, sua casa, seus filhos, seu cônjuge, seu trabalho. O que realmente é tão valioso? Se qualquer uma dessas coisas tiver mais valor do que Cristo no teu coração, Cristo não está reinando na tua vida. Jesus falou que quem não largar pai, mãe, cônjuge, terrenos, casas, tudo para segui-lo não é digno dele. Jesus tem que ser o único no nosso coração, o único trono. E a partir desse momento que Ele for o único no nosso coração, o ambiente onde nós vivemos vai mudar. As pessoas, mesmo aquelas que te maltratam e te perseguem, você vai ter um amor sobrenatural por cada uma delas. Você vai amar como Deus nos ama, ao ponto de, mesmo não merecendo, fazer coisas tão grandiosas por nós, como matar o seu filho na cruz, para morrer a nossa morte. Porque Cristo reinando no nosso coração, nós vamos dar o fruto do Espírito.
Então examine o que realmente tem valor no teu coração. Santifique Cristo no teu coração. Santifique Cristo no teu coração. Separe tudo aquilo que é profano, que é do mundo, que o mundo pratica como normal. E eu repito e reforço: você que tem inimizade dentro da igreja, você que fala mal do seu irmão, do seu pastor, do seu líder, você líder que fala mal da sua ovelha, você não tem parte na herança eterna. A divisão não pertence a Deus. O Senhor fez dos dois povos um, e Ele quebrou o muro de divisão que havia entre judeu e gentio, e Ele formou uma grande família chamada família cristã, e é essa família que vai para o céu. Então se arrependa hoje, que ainda dá tempo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e essa palavra fortaleça o teu coração. Amém, Pai. Amém? Glória a Deus.